E aí, tranquilo, beleza? A gente tá aqui no dicionário de dados que eu fiz, né, do cliente, do modelo lógico, e vamos ver como é que eu fiz isso daqui, beleza? Eu fiz da entidade cliente, né? A entidade cliente tem um relacionamento com a entidade pedido, né? E com algumas entidades que foram derivadas da própria entidade cliente, né? A gente pode perceber pelo prefixo que tem, né? Então, a entidade cliente pagamento, a gente tem como prefixo cliente e sufixo pagamento, né? Isso indica uma entidade, né, não tão importante sendo derivada da entidade cliente, né? Aí vamos ver, né? Entidade cliente, né? A gente lê daquela forma: entidade, nome do relacionamento e relacionamento, né? Cliente faz pedido, tá certo, né? No diagrama a gente tem esse relacionamento e essa cardinalidade e faz sentido, beleza? Cliente possui, né? Todos esses possuem aqui estão certos, né? Cliente possui cliente pagamento, cliente possui cliente cupom, cliente possui cliente endereço, possui cliente contato, né? Tá tudo certo. E a descrição é a tabela para cadastro dos clientes, né? A gente tem o ID, sendo a primary key, um inteiro de 4 bytes, correto, né? Tá certo. Primary key não pode ser nulo, é auto-incrementado, né? Então toda vez que um cliente fazer cadastro, o ID dele vai ser incrementado, né? E é único, é um identificador único. É o identificador do cliente como descrição, né? O slug ele é derivado do nome, né? O slug é aquele lá que a gente joga na URL, né? Talvez isso se torne uma chave candidata, né? Ainda estamos analisando, mas ela é derivada do nome, né? E ela converte, né, no sistema todos os caracteres para minúsculos e os espaços por hífens, né? E em alguns casos pode ter acentos, né, na URL e no slug. Varchar 100, né, um limite bom que a gente colocou. O comprimento de até 400 bytes. A restrição não pode ser nulo, né? Porque vai ser derivado do nome e o nome, logo ele não pode ser nulo, né? E a descrição que é slug do cliente. O nome ele é no caso aqui o nome a gente tem ele como primeiro nome, né? Esse daqui vai ser um formulário que vai ser preenchido no sistema, que vai ter lá primeiro nome e vai preencher esse atributo aqui de nome. É um varchar de no máximo 32 caracteres, né? É, é, um, é, uma, é um chute alto, né? Um valor alto que a gente bota aí, né? E até 128 bytes, né? A gente pega o 32, multiplica por 4, dá 128. Ele não pode ser nulo e a descrição dele é sendo o nome do cliente, né? Sobrenome, quase a mesma coisa, né? A gente colocou um valor muito alto aí de varchar, né? De no máximo 150 caracteres, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que têm um sobrenome muito grande, né? E vai ser no máximo de 150 caracteres, né? E aí a gente multiplica por 4 e a gente tem até 600 bytes de comprimento, né? Não pode ser nulo e a descrição dele é o sobrenome do cliente. Apelido, né? A gente chutou os mesmos valores do nome, né? Um varchar de 32, no máximo de 128 bits, e o apelido ele pode ser nulo, né? Então, um cliente ele pode ter apelido ou não, né? E a descrição é o apelido do cliente. O e-mail, né? O e-mail é um varchar de 255 caracteres, né? Um chute bem alto para o e-mail, mas a gente sabe que tem e-mails que são muito grandes, então talvez isso aqui no futuro mude, né? A gente multiplica por 4, a gente tem 1020 bytes aí de comprimento, né? Até. Não é nulo, né? Não pode ser nulo. Um usuário, um cliente no caso, não pode entrar na plataforma sem o e-mail, né? E o e-mail dele é único, né? E a gente tem como descrição o e-mail de cadastro do cliente. O CPF do cliente, né? Ele é um char, né? Então obrigatoriamente um CPF tem, né, 11 caracteres, então o char é de 11, né? E ele tem exatamente 11 bytes, certo? Ele não é nulo, não pode ser nulo, e ele é único também, né? Não existe vários clientes com o mesmo CPF ou um cliente com vários CPF, né? Ele é único. E o CPF do cliente, né, tem que estar no formato, nesse formato aqui, né? No banco de dados vai ser guardado nesse formato. Poderia talvez ter um hífen, pontos, né? Mas aqui a gente opta por não ter nada, só números, né? E aqui no caso a gente tem 11 caracteres, beleza?
A data de nascimento é do tipo data, né? O tipo de dado é date. Ocupa 3 bits, tá? Sempre que for date, vai ocupar 3 bytes. Não pode ser nulo, né? O cliente precisa preencher o campo de data de nascimento. E a data de nascimento do cliente é a descrição, beleza? A data do cadastro, né? Aqui a gente tem um tipo de dado datetime, né? Ou seja, vai guardar a data que o cliente que se cadastrou e o horário também, beleza? E sempre que for datetime, 8 bytes, certo? Não pode ser nulo e esse campo aqui ele sempre vai estar preenchido, né? Por não ser nulo. E se o cliente não, não atualizar a data de cadastro dele, né? Ele. Opa, perdão, vamos começar de novo, né? Data cadastro, né? Do tipo datetime. Sempre que for datetime vai ocupar 8 bytes, né? Não pode ser nulo, né? E vai ser sempre o default do tempo que o cliente se cadastrou. Ou seja, o default vai ser o momento que o cliente se cadastrar, né? Ele não vai precisar preencher esse campo, né? E aí, o que que acontece? A data e hora que foi realizado o cadastro, né? A descrição que a gente tem aí. E a atualização do cadastro sempre vai ser o momento que o cliente alterar seus dados, né? Os seus dados já existentes, né? Ou adicionar novos dados. E aí, a gente tem o tipo datetime, vai guardar a data e a hora, né? E o momento. 8 bits sempre, né? Aqui pode ser nulo, né? Pois talvez o cliente não se cadastre, né? E aqui a gente tem a seguir algo que contradiz isso, né? Que é um update current timestamp, né? Que significa que esse campo nunca vai estar nulo, né? Porque sempre a última atualização de cadastro, né? Se o cliente não fez nenhuma atualização, sempre vai ser a que está aqui. E se o cliente fazer uma atualização de cadastro, aí sim vai preencher os dados aqui, beleza? Então a gente já corrige aqui, né, que não pode ser nulo, beleza? A última atualização do cadastro do cliente, né, a descrição. Agora a gente tem a idade, né? A idade tem um time unsigned e ele ocupa um byte, não pode ser nulo e a idade do cliente é calculada com base na data do nascimento, né? Ou seja, a gente tem um atributo derivado aqui. Derivado de quem? Da data de nascimento. Os status, né? A gente pode definir vários status para um cliente, né? Mas aqui, inicialmente, né, eu adicionei o ativo, inativo, bloqueado e banido, que vai mostrar no sistema, né, a situação do cliente. Ocupa um byte, beleza? E é not nulo, não pode ser nulo, né? E o default é ativo, né? Esse campo aqui sempre vai ser preenchido como ativo, né? Ele só vai mudar se algo acontecer aí com o cliente no sistema. E a descrição é a situação atual do cliente no sistema, né? O gênero, a gente tem um hino aí, né? Igual aos status. E a gente tem homem, mulher, homossexual ou outro, né? Ele ocupa um byte, né? Enum sempre vai ocupar um byte. Enum, chame como quiser, né? Não pode ser nulo e a descrição é a identificação de gênero do cliente, beleza? E esse gênero aqui, futuramente, né, no nosso banco de dados, ele pode ajudar a fazer recomendações, né, dependendo do gênero. Mas esse aí foi nosso dicionário de dados do cliente, né, no modelo lógico. Espero que tenham gostado e muito obrigado.